como é que funciona os pontos principais dessa arquitetura disponibilizada por eles, né? Então, eles criaram 19 camadas de redes neurais convolucionais, né, CNN, utilizando estritamente esses filtros que eu falei no slide anterior, que é o 3x3. Após isso, ele consegue aplicar um filtro na segunda camada de 2x2, né, que a gente fala aí de maxi pooling. Dessa forma, ele vai filtrar e simular uma maior dimensão, contudo, tendo aquela perca, né, que eu te falei relacionada ao filtro ser muito pequeno. Talvez isso dê uma perca na qualidade dos parâmetros que serão passados para a próxima camada, né? Então, se ele está diminuindo, obviamente a quantidade de informação que ele vai propagar para o próximo seria menor. Por isso, essa diminuição aí no número de parâmetros. Outro benefício que os autores colocam no trabalho deles é que essa VGGNet, ela trabalha com um aumento maior da profundidade da rede. Inclusive, até o nome dessa VGG Very Deep, né? Então, eles realmente trabalham com o aumento dessa profundidade. O que isso impacta? Isso impacta que a cada 2 camadas de convolução, ele consegue aplicar uma camada de ReLU. Então, vai ter uma imagem aqui da arquitetura, que vai estar no próximo slide, que vai deixar bem claro como que é as partes que ele faz até chegar nas camadas de FC. Então, a priori, a tarefa que eles trabalham em cima de localização, dentro da imagem, apresentou bons resultados na classificação. E na etapa de regressão, eles fazem uma espécie de localização, né, em cima do que é necessário. Contudo, eles pontuam mais para frente que essa parte de localização deles lá poderia ser desprezada, porque há um grande aumento no consumo da memória da máquina e no tempo de processamento dele. Eles desenvolveram um framework chamado CAF, não sei se essa seria a pronúncia adequada, e em cima desse framework que eles fizeram todo o trabalho dele. Então, para você trabalhar com a VGGNet, ou você trabalha em cima desse framework CAF, ou você tem que fazer um trabalho de conversão para outras ferramentas, como, por exemplo, a TensorFlow, ou o Keras, né? Então, você tem que fazer esse trabalho para conseguir executar a ferramenta do VGGNet. Então, a macroarquitetura da VGG16 pode ser observada na próxima figura, que vai estar no próximo slide. Por que VGG16? É porque os autores eles indicaram lá seis arquiteturas dos quais eles competiram. E a VGG, com 16 camadas, por isso esse nome, foi a que apresentou o melhor desempenho, né? Então, observe aí como que fica essa arquitetura com 16 camadas. Ele tem a entrada da imagem ali, padronizada em 224 por 224. Ele aplica, nesse quadradinho branco aí, uma convolução, né? Essas convoluções, elas são seguidas de uma camada de ReLU. Após essa pilha de convolução com camada de ReLU, ele aplica um maxi pooling. E ele vai fazer isso 4 vezes, né? E ao final da aplicação de convolução, ReLU e maxi pooling, é que você vai ter a entrada para a próxima camada, que seria as de FC, que terá inicialmente 3, né? 2 com tamanho de classes de 4096 e a última com tamanho de classes de 1000, porque é o que está padronizado lá na ImageNet, né? A quantidade de imagens já classificadas ali dentro, né? Ok? Então, é como se fosse um passo a passo. Você seguindo isso daqui, se você criar um algoritmo que faça essa aplicação dessa maneira aqui, você estaria implementando aí a VGGNet. Então, o modelo ele alcança uma precisão aí de 92,7%. Ele fica entre os 5 melhores, né, num conjunto de dados de mais de 14 milhões de imagens classificadas em 1000 classes. Então, aqui está as 6
propostas arquiteturais da VGGNet, você observa que com 19 camadas ele não tem um desempenho melhorado, mas você aumenta o tempo de processamento da máquina ali. Todas essas camadas principais que você inicia com convolução, e ao final você tem, a cada convolução você tem um max pooling. E no final é padronizada a saída dessas 6 camadas. Como é que seria isso? Todas elas vão ser sequencialmente adotado a max pooling, depois uma fully connect de 4096, depois outra de 4096 e depois uma de 1000. Ok? Certo, então, como é que seria o passo a passo da execução desse algoritmo da Convinet? Então, ele tem uma fase de treinamento, e nessa fase de treinamento, ele padroniza, fixa a imagem em 224 por 224. Ou seja, se a imagem vier maior do que isso, ele vai fazer um redimensionamento, né, dessa imagem para ficar em 224 por 224. E aí só vai haver um pré-processamento na imagem, que é onde ele faz uma subtração dos valores médios do RGB, calculados em cima de um conjunto já de entrada de treinamento que ele já tem essa informação, isso para cada pixel da imagem. A imagem, então, é passada para as próximas camadas, que são, na verdade, uma pilha de convoluções ReLU. Convoluções mais ReLU. É interessante notar isso daí, porque as outras redes, elas não têm esse costume de você aplicar camadas de convolução, ReLU, convolução, ReLU, convolução, ReLU, e depois aplicar maxi pooling. Né? Você observa que isso daqui é característico dessa rede aqui, da VGGNet. Então, por isso que eu coloquei o termo aí, pilha de convolução, ok? Então, na pilha de convolução são aplicados filtros bem pequenos, né, como eu falei, 3x3, que vai dar a noção de como o algoritmo vai caminhar ali para poder fazer o cálculo, né, para cima, para baixo, esquerda, direita, centro, né, vamos dizer aí que seria a forma como ele vai fazer esse trabalho mapeando a imagem como um todo, né. A convolução, então, ela vai ser fixada em um pixel. Dessa forma, o preenchimento do espaço da camada aí vai ser preservada após a convolução. Mesmo ele aplicando filtros menores, ele consegue fazer isso porque ele fixa esse cara em pixel a pixel. Ao final de cada execução da pilha de convolução, ele aplica a camada de max pooling. Ele chama a max pooling passando esse resultado aí para ela. É interessante notar que cada maxi pooling não é executada a todo final de uma convolução. Há um conjunto de convoluções aplicadas e ao final desse conjunto de convoluções aplicadas, aí sim aplica o maxi pooling. Se você voltar na imagem lá da arquitetura, vai ser aquele quadradinho vermelhinho. Ele tem sequência de blocos e ele, no final, que ele é aplicado ali. E ele é aplicado em uma janela aí 2x2. Ao final das execuções anteriores, são acionadas as 3 camadas de Fully Connect. Os 2 primeiros com exatamente 4096 canais aí de classes, né? E a última seria a de 1000 canais. Todas essas camadas são sempre equipadas acopladas ali com a camada ocultas ali de ReLU. Ao final, tem uma camada ali de Softmax, não é isso? E aí sim sai a predição, né, em cima da imagem. Existe a parte que é opcional de aplicar um algoritmo de normalização, igual eu falei no início, né, mas os autores eles indicam ali que não houve uma melhora significativa, contudo a memória da máquina, houve um maior consumo dessa memória da máquina e o tempo de execução dela também foi alterado aí para mais, né? É importante ressaltar que essa VGGNet ela tem o trabalho de computação paralela em cima de CPUs e em cima das GPUs. Então, quando você vai pegar o material que está disponível lá no site dos autores,
você tem essa opção de baixar o conjunto de treinamento dele, tanto para CPU quanto para CPU mais a GPU, né? E aí fica a critério seu de configurar essa parte lá da GPU, mas é bem tranquilo em cima da ferramenta, pelo menos em cima da ferramenta do TensorFlow.